Boa noite a todos. Então, vamos para o livro que estamos aí estudando, Terapia Cognitiva, né? Prática e Teoria, a terceira edição da Judith Beck. Como estamos vindo falando aí com vocês, está acontecendo algumas mudanças, né, na TCC. A TCC não tem ficado mais tão radical, não tem ficado tão quadradinha. A Judith tem trazido terapias, né, teorias de terceira onda ou terceira geração aí, então a gente tem falado dessa importância, o quanto que é importante a gente conhecer, pelo menos do que se trata, e daí ver qual conversa melhor com vocês para a gente poder aprimorar nossos conhecimentos. Esse capítulo vai ser o capítulo 14, que é a avaliação de pensamentos automáticos. E como a gente vê a importância nesse capítulo de estar claro, tanto para psicólogos como para os nossos clientes, o que é o modelo cognitivo. Então, a Judith já fala da importância ali no começo. Então, tem que estar claro. E a Judith, ela explica o modelo cognitivo, ela vem trazendo nessa versão como eu penso, então existe a cognição e as consequências disso. Então, vem tudo junto. Emoção, comportamento e as questões fisiológicas. Então, a gente precisa sempre fazer uma psicoeducação com os nossos clientes, caso eles tenham dúvidas, para a gente conseguir seguir no que a TCC pede aí para nós. Se está claro o modelo cognitivo, a gente consegue fazer uma boa avaliação do pensamento automático. E por que esse capítulo? Porque a Judith traz que nem todo pensamento ele deve ser trabalhado. Então, a gente vai avaliar ali com o nosso cliente quais são realmente os pensamentos que devem ser trabalhados, né? Qual a cognição. Então, pensamento igual cognição, tá? Então, ela traz ali 3 situações de que existem pensamentos que devem ser observados. E o quanto isso pode gerar, então, emoção, comportamento ou questões fisiológicas ali no nosso cliente. Então, ela traz como pensamento automático pensamentos que geram angústia ou comportamento mal adaptados, são aqueles pensamentos pessimistas. Então, se a gente pegar ali pacientes com pânico, vai ter muito desses pensamentos, pacientes depressivos, depressão maior, também vão vir com esses pensamentos mais pessimistas. Toque, isso mesmo. Também vem com essa negatividade no pensamento, tá? Tem os pensamentos que ela coloca ali que gera muita atenção, né? E que não são tão úteis. Por exemplo, até a gente pode pensar numa terapia de casal, tá? Então, o casal sempre briga pela mesma situação. Vamos falar que eles brigam pela questão financeira. E aí, nessa questão financeira, sempre a esposa traz como um pensamento recorrente, ele não muda, ele não tem organização. Mas é um pensamento que ela acaba não tendo uma ação sobre isso. Ela sempre reclama da mesma coisa e nada muda. E o marido também. Reclama de uma situação, tem um pensamento recorrente, mas nunca é feita uma ação para mudar. Esses pensamentos a gente precisa avaliar o quanto eles são necessários ser ou não trabalhados na sessão. Porque a Judith traz também que os pensamentos com distorções que são os importantes a serem trabalhados. Se esse pensamento recorrente, mas inúteis, por exemplo, emagrecimento. Ah, não adianta ir para academia não, porque eu não vou emagrecer nunca, então nem faço minha matrícula. Se a pessoa não se dá a oportunidade para fazer diferente, para, de repente, experimentar uma técnica diferente para o processo de emagrecimento, a gente fala que acaba sendo um pensamento inútil, porque aquela pessoa não quer mudar aquele pensamento. Então, a gente precisa observar, vale a pena trabalhar isso ou a gente precisa ir para as crenças centrais ou intermediárias, ver o que acontece para entender por que ela fica com esse pensamento recorrente, mas inútil, mas que ela dá muita atenção, tá? Nesse processo mesmo de emagrecimento, a gente vê muito assim, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Toda sessão a pessoa traz essa fala. Mas o quanto você tem se comprometido com o seu processo de emagrecimento, né? Novamente, ela traz a aceitação aí no capítulo, então a gente vê o quanto a Judith tem gostado da aceitação e compromisso.
né? Porque se você não vai fazer mudanças, então é melhor eu aceitar e me comprometer com outras coisas que vai me levar para o meu valor, o que é importante para mim, tá? E o outro pensamento, né, que ela traz aí como importante, justamente são os pensamentos que têm processos disfuncionais, né? Que é a nossa listinha de pensamentos disfuncionais, que ela traz algumas novidades. Depois eu coloco lá no grupo para vocês, porque eu pedi até para mim ajudar a gente, Flávia está aí de prova, para ela digitar para nós os debates socráticos, perguntas principais ali de um debate socrático, e também desses pensamentos disfuncionais. Alguns nomes mudaram, né? Ela traz aí algumas mudanças, mas que já é o que a gente conhece ali na listinha de distorções cognitivas, tá? E esses pensamentos, eles sempre vêm com ruminações, obsessões, autocrítica muito forte. Então, o criticismo, ele sempre é a base da pessoa procurar um processo terapêutico. E a Judite traz isso daí, então, que esse é um pensamento disfuncional e que a gente vai ter que observar em que momento ele está aparecendo e como a gente vai trabalhar esse pensamento durante o processo terapêutico. Então, o modelo cognitivo estando claro, a gente consegue aí trabalhar muito bem a avaliação do pensamento. E qual o pensamento que vai ser trabalhado, em que momento ele vai ser trabalhado dentro da sessão terapêutica, tá? A gente vê ali que ela fala da tríade cognitiva também. E como essa tríade cognitiva, ela acaba sendo importante para a gente pegar as crenças intermediárias, tá? Então, trabalhar ali uma boa tríade, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o mundo e o que eu penso sobre o futuro, como está essa tríade cognitiva, vai ser importante para vocês conseguirem ver as crenças intermediárias. E alguns pensamentos disfuncionais, eles têm ligação total com as nossas crenças centrais. Então, também, a gente precisa trabalhar as crenças. Mas, voltando aqui para a avaliação do pensamento, né? Do pensamento automático, ela seleciona os principais pensamentos automáticos. Nós precisamos avaliar esses pensamentos. Quais são os pensamentos que geram ali angústia, sofrimento, e que a gente percebe que aquele pacientinho tem dificuldade para trabalhar, para fazer ele ficar mais funcional, né? A Judite traz, nesse capítulo todo, a importância do debate socrático e como a gente precisa utilizar o debate socrático em quase todas as sessões para trabalhar e avaliar, né, conceitualizar o pensamento que vai ser trabalhado ali na sessão com o nosso cliente. Tá? Se você tiver um pensamento de futuro, né, a gente precisa ver como que a gente vai lidar com ele. Então, a Judite traz justamente como que eu vou identificar se é importante eu trabalhar aquilo ou não, ou se só é um pensamento que vem automático na minha cabeça, porque o pacientinho que vem para a gente, ele geralmente ele vem com uma coisa que acabou de acontecer. Ele tem uma dificuldade de trazer o conteúdo da semana, só se foi uma coisa muito pontual e muito séria. Senão ele traz uma coisinha ali que acabou de acontecer. Eu acabei de brigar com a minha mãe e vim para a sessão. Então, a gente tem que identificar se aquilo é o que precisa ser trabalhado naquele momento ou se precisamos identificar o que realmente é importante. Se é recorrente as brigas entre filho e mãe, ou pai, né? Se há um problema ali na relação familiar, vamos trabalhar o conteúdo. Você acabou de brigar com a sua mãe? O que aconteceu? Porque ele não trouxe a situação. Então, a gente vai perguntar a situação. E aí já vai começar um debate socrático sobre aquele pensamento automático que apareceu. Eu briguei com a minha mãe. Vamos para a situação. E aí você faz um RPD, que é o registro de pensamento disfuncional, com o seu cliente, seu paciente, né? Onde ele vai trazer qual é a situação, né? Briguei com a minha mãe. Brigou por quê? Briguei porque a minha mãe falou que eu não saio da internet e não ajudo ela com os afazeres de casa. Tá. Qual o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? Daí ele vai trazer para você. Vamos falar que o exemplo aqui é:
Ah, a minha mãe não entende que eu preciso desse tempo. E aí, conhecendo o nosso cliente, a gente vai ver. Realmente ele precisa desse tempo? Realmente ele fica muito tempo na internet? É uma questão ali, de repente, de um vício em tecnologia ou não? A gente vai avaliar e vai conduzir. É o melhor momento para eu trabalhar isso com ele? Ou ele está com muita angústia em relação a isso e não seria o melhor momento porque ele vai achar que a gente está desvalidando aquele pensamento dele, né? E, por exemplo, olha lá, ela está do lado da minha mãe. E isso pode acontecer até de quebrar-se um vínculo com o nosso cliente. Então, a gente precisa tomar o cuidado. É o momento ideal? Então, a gente trabalha com o nosso cliente. Se não for o momento ideal, a gente vai esperar o momento certo. E o que a gente pode trabalhar é justamente não é o momento certo. Ele está muito angustiado, ele vai achar que eu estou do lado da mãe dele, não é o momento de trabalhar isso. Ok. Então, o que, que você vai fazer? Você vai falar para ele, se essa situação acontecer novamente, como que você vai agir? E aí vamos ver o que o cliente traz. Ai, eu vou fechar a porta do quarto na cara dela, eu vou fazer isso, aquilo outro. E aí a gente conduz. Com essa pergunta, a gente vai poder direcionar esse pensamento automático que surgiu na sessão. Tá? O que a gente precisa sempre trabalhar com o nosso pacientinho na TCC é justamente psicoeducar. Precisamos, né? Como a TCC sempre fala, as sessões são mais estruturadas. Então, a gente precisa seguir na sessão. E se ele sempre trouxer esses pensamentos que acontecem, que talvez não tenham muito sofrimento, não gera uma emoção negativa, não tem um comportamento disfuncional e nem fisiologicamente ele sente alguma coisa, a gente precisa direcionar para a queixa inicial. Por exemplo, ele é uma TAG, né? um transtorno de ansiedade generalizado. A gente precisa continuar trabalhando aquilo para ele ter evolução. Senão a gente não sai do lugar e fica correndo atrás do próprio rabo, né? Então é importante a gente reconhecer aquele pensamento. É importante ser trabalhado nesse momento? Então a gente vai trabalhar. Não dá para trabalhar, até pelas questões do paciente, de como ele trouxe tudo isso e quais são as emoções que estão sendo geradas por conta desse paciente. Ele achando que a gente está invalidando, por exemplo, vamos para uma segunda situação. Não trabalha naquele momento, ok? Lembrando, sempre usar as perguntas certas para a gente conseguir trabalhar o que precisa ser trabalhado desse pensamento automático. Aqui ela traz também que questionar e avaliar todos esses pensamentos vai ser importante. E a gente pode fazer isso na sessão ou a gente pode fazer isso depois e estruturar a próxima sessão. Se não teve espaço, a gente vai para outra sessão e traz. Olha, na sessão anterior, você trouxe uma situação. Você está confortável para falar sobre ela hoje? Hoje eu tô, porque eu tô mais calma, essa semana foi tranquilo, eu não briguei com a minha mãe. E aí a gente conduz. A gente consegue fazer um debate socrático melhor com aquela situação que aconteceu. Se for recorrente, a gente sabe que vai ser uma situação que em algum momento vamos ter que falar. Tá? Eu tô vendo que vocês estão mandando umas perguntinhas aí, mas eu não consigo ler todas agora. Depois a gente fala sobre elas, tá bom? A Judite traz aqui, então, perguntas de debate socrático, como: quais são as evidências que esses pensamentos são verdadeiros ou não verdadeiros? Existe uma explicação alternativa para ele? São as clássicas, né? Quem é da TCC conhece essas perguntinhas. Qual a pior coisa que poderia acontecer? E como você poderia lidar com isso? Qual a melhor coisa que poderia acontecer? E qual o resultado mais realista disso? Qual é o efeito da minha crença sobre o pensamento automático? Então, se a gente for pensar em crença central, né, negativa da TCC, desamor, desamparo e desvalor, coisas que a gente já vai ter identificado no nosso cliente.
qual poderia ser o efeito de mudar o meu pensamento, né? E se não chegar a nenhuma conclusão, a gente usa o exemplo, vamos falar que o amigo desse meu cliente chama José. Se o José estivesse nessa situação, o que você diria para ele? Né? Porque a gente sempre brinca que somos excelentes psicólogos para os nossos colegas. E o que eu devo fazer a respeito disso? Né? Ela também traz da situação. Se a pessoa teve uma dificuldade ali de trazer a situação, então a gente vai conduzindo para achar ali e entender por que esse pensamento automático aconteceu. Tá? Nesse capítulo, a Judith separa para a gente entender aonde a gente pode fazer as perguntas, dependendo da situação que aparece. Então, ela traz aqui, por exemplo, perguntas sobre evidências. Então, na página 241, ela traz perguntas para você ter evidências sobre aquele pensamento. Perguntas para explicação alternativa. Tem uma explicação alternativa sobre o que aconteceu? Perguntas sobre descatrofizar, né? Então, palavrinha, hein? Então, também tem perguntas. E perguntas sobre impacto do pensamento automático na vida daquele cliente. São perguntas que ela vai separando para identificar a situação certa, que tem a ver com a distorção daquele paciente. Perguntas para distanciamento, perguntas para soluções de problemas. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o de distanciamento. Vamos falar que aquele nosso paciente, ele está reclamando que ele está muito isolado, que ninguém gosta dele, que ele não consegue fazer amizades. Então, a gente pode fazer perguntas para entender esse pensamento mais disfuncional, esse pensamento que vem aí, direcionado para a situação, tá? Então, a Judith aqui está com o Abe, que é um pacientinho que ela traz no estudo de caso do livro, tá? Um deles. Então, ela fala assim, digamos que seu filho tivesse um amigo com quem estivesse sem contato há um mês. E se ele pensasse, meu amigo não gosta de mim, o que você diria? Acho que diria para ele, né? Então o Abe responde, acho que diria para ele que um mês não é tanto tempo assim, que deve haver uma razão para que ele não tenha feito contato, que vale a pena entrar em contato com seu amigo. Então Judith fala, isso se aplica a você também? E Abe fala, sim, acho que sim. Então, vamos direcionando as perguntas para chegar naquela situação. Então, o cliente chega e fala que não consegue fazer amizade, que os amigos pararam de falar com ele, que ele não tem mais contato com ninguém. Então, a gente, ao invés de usar o paciente como exemplo, a gente pega uma pessoa, ela já trouxe na sessão, né, que ela já comentou, e faz o questionamento. E depois pergunta, isso se aplica a você também? Geralmente, a pessoa chega à conclusão que sim, porque responder sobre a situação de uma outra pessoa é mais fácil do que responder sobre uma situação nossa. E ela traz esses questionamentos mais direcionados que facilita a nossa vida. Por isso que a gente sempre fala aqui, se tiver oportunidade, compra o livro, né? Como o Rafa diz, arte médica aí geralmente não tem PDF, então vale a pena o investimento. A terceira edição ela teve muitas mudanças em relação à segunda edição, então vale o investimento, porque nós, enquanto psicólogos da TCC, vamos usar demais esse livro. Ele está muito bacana, então vale a pena fazer isso. Ela traz aqui também, justamente, a conceitualização quanto à reestruturação cognitiva não é eficaz. Isso é muito legal, porque fizemos toda a reestruturação cognitiva e a gente percebe que não é eficaz, e aí? O que eu faço da minha vida? Né? O que eu faço com esse cliente? Porque nós, enquanto psicólogos, também temos nossas angústias e nossas expectativas na sessão da terapia, né? Então, ela traz aqui. Quando o humor ou o comportamento não melhora, você precisa conceitualizar
porque essa tentativa inicial de reestruturação cognitiva não foi suficiente ou eficaz. As razões comuns consideram as questões a seguir. Então, ela põe alguns pontos que eu acho que é importante a gente falar aqui. Há mais pensamento automático central ou imagem que você não identificou ou avaliou? Às vezes, como a gente não se sente muito expert em fazer o debate socrático, em questionar aquele pensamento e aprofundar aquele pensamento, a gente não chega realmente no que é o pensamento automático. Aquele pensamento, o primeiro ali que gerou tudo isso. Então, precisamos, como nós da TCC sempre falamos, faça muito com você todas as técnicas, aplique, pegue uma situação, questione, chegue até você ter certeza que aquele realmente é o motivo de ter aquele pensamento. E aí a gente consegue ver. Ah, foi isso? Ok. Então, na próxima sessão, você volta com aquele cliente e faça mais questionamentos. Prepare até. Se você se sentir confortável, escreva os questionamentos que você tem que fazer em relação àquele pensamento automático. A avaliação do pensamento automático é implausível, suficiente ou inadequada? A gente tem que questionar, né? Se perguntar. O cliente não expressou suficientemente as evidências que aparecem apoiar o pensamento automático? Se não tem evidências, entramos com o debate socrático. O pensamento automático em si também é uma cognição ampla, exagerada, uma crença nuclear, eu sou incapaz, eu sou impossível de ser amado, eu não tenho valor? A gente precisa trabalhar essa crença. O cliente entende intelectualmente o pensamento automático é distorcido, que não é o nível emocional, ele está entendendo, ele está conseguindo compreender. A gente fala que não se aplica debate socrático apenas nos pacientes que têm um déficit intelectual significativo e autistas, né? Ela coloca aqui no livro, porque eles talvez não vão entender esse monte de questionamento socrático para o pensamento automático. Os demais pacientes super entendem e a gente só vai psicoeducando, fazendo ele entender como chegar à solução daquele pensamento que não está tão funcional, tá? E, por último, o pensamento automático faz parte de um padrão de pensamento disfuncional? Aí a gente precisa trabalhar a distorção, o disfuncional ali com o nosso cliente. Quando a gente vai trabalhar a distorção cognitiva com o nosso cliente, então a Judite traz aqui uma listinha de pensamentos. Como eu comentei, depois eu vou mandar aí no grupo para vocês essa lista, tá? Mas olha, são pensamentos iguais ao que a gente já conhece, algum ou outro mudou o nome, mas que a gente sabe que ali o significado é o mesmo, tá? Por exemplo, generalização excessiva. Você tira uma conclusão negativa, abrangente, que vai muito além da situação atual. Um exemplo, como me senti desconfortável na reunião, não tenho o que é necessário para fazer amigos. Então, a gente sabe ali que alguns nomes foram trocados, mas que a gente já conhece essas distorções. Quem é ali da TCC já fica pensando, né? A gente sempre fala o e se, adivinhação do futuro, catastrofização. Então, a gente percebe que elas estão aqui, algumas com o mesmo nome, catastrofização está aqui, né, com o mesmo nominho, e outras tiveram um nome diferente, que até parece que abrange mais a situação, como visão em túnel, né? Então, tem uma distorção que aparece aqui como visão em túnel, você só vê os aspectos negativos de uma situação, como nossa visão estivesse realmente ali num túnel. Exemplo, o professor do meu filho não sabe fazer nada direito, ele é crítico, insensível e péssimo para ensinar. Então, uma visão em túnel. Filtro negativo, isso mesmo, Rafa. Então, a gente percebe ali que alguns nomes foram trocados. É legal para se atualizar, mas se vocês quiserem continuar usando a outra lista,
não tem problema também, mas se algum psicólogo ou algum paciente novo que chegou e falou assim, eu tenho visão em túnel, a gente já sabe do que se trata. Poxa, olha, ele está ligado ali em algumas mudanças de nome, tá? Então, é importante a gente olhar para isso. Alguns pacientes, você vai ter que elaborar experimentos comportamentais. Por quê? Porque ele não vai mudar ali o pensamento automático. Então, a gente tem que fazer algumas exposições. E aí, vocês vão fazer junto com o seu cliente, dependendo de qual é o transtorno de personalidade que ele tenha, né, dependendo de como é o sofrimento desse paciente, as ruminações que eles apresentam, você vai criar com ele exposições comportamentais para ele conseguir ir superando esse pensamento disfuncional que ele sempre traz. Se a gente for pensar, por exemplo, no processo de emagrecimento, a gente pode dizer aí que eu não vou para a academia porque não tem jeito mesmo, eu não emagreço, não adianta. Então, a gente pode fazer. E se você tentasse, então, ir só um mês? Ao invés de pagar 12 meses, você pagasse só um mês. Mas você fosse com uma amiga para ela te apoiar e você apoiar ela. Não seria mais fácil? Né? Mas eu não consigo porque eu não tenho amigos. E se você arrumasse um amigo, então, na academia? Ou se essa pessoa tiver, de repente, uma condição financeira, se você pagasse um personal para te acompanhar, você acha que você não teria resultado? Eu acho que se eu fosse com um personal, eu teria resultado. Você acha que poderia dar certo? Eu acho que dessa forma poderia dar certo. Então, a gente vai ajudando a conduzir de forma a ele executar mudanças para ele ter ganhos na vida dele, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, né? Como eu não consigo falar em público, né? Eu não consigo falar em público. Que tal você conversar com um colega ou uma colega que você se sente mais confortável e treinando, então, as conversas. O que poderia surgir, como seria isso, não só o cotidiano que você conversa com essa amiga. Então, fazer esse treino, essa dramatização vai ser importante. Nós, enquanto psicólogos, temos um papel fundamental para isso, para ajudar aquele nosso cliente a se desenvolver dentro do processo. Quando a gente pega alguns casos de muita timidez, é muito importante fazer essas exposições comportamentais e trabalhar toda ali o pensamento automático, o pensamento disfuncional que vai aparecer, tá? Depois eu vou ler todas essas perguntas, tá? Lu, vai anotando aí pra gente. E aí você vai usando isso. O cliente, ele pode ter uma resposta útil que pode aparecer durante a sessão, que é importante a gente dar esse feedback para ele. Então, trabalhe com ele. Esses pensamentos, não está conseguindo com o debate socrático, não deu certo, vai para a exposição comportamental. Alguns psicólogos fazem isso com o cliente, então, no caso de uma timidez excessiva, o psicólogo vai para a rua com o paciente. Né? Então, a gente ali no consultório faz algumas coisas que é legal, por exemplo, eu preciso de uma folha de sulfite. Você pode ir ali na recepção pedir, né, para a recepcionista uma folha de sulfite? Então, é legal porque alguns pacientes não conseguem, eles não falam nem bom dia, e de repente a gente pedir isso, e ele ir, e ele conseguir pedir essa folha de sulfite e voltar para a nossa sala, já é um ganho. E a gente dá esse feedback positivo para ele, a gente comemora esse ganho que ele teve, porque às vezes ele não percebe que ele está tendo essa evolução dentro do processo. Ele conseguiu, vamos para um processo mais complicado, né? Que ele vai ter que se expor. Vai numa lojinha, pede para ele comprar uma coisa nem precisa ser tão elaborada, vai ali num bazarzinho, pede para comprar um lápis, uma borracha, pede para ele pedir, pede para ele escolher, pede para ele comprar, pagar e ver se o troco está certo, volta
Vamos trabalhar como que foi essa situação para você. O que você sentiu? O que você pensou? Você percebeu o seu comportamento? Você teve alguma reação fisiológica enquanto você estava executando isso? Então, é importante o nosso papel ali para desenvolver aquele nosso cliente, tá? E quando os pensamentos automáticos são verdadeiros? Né? Então, ele tem um pensamento automático, aquele pensamento realmente é verdadeiro. O que a gente faz com isso? A Judite traz estratégia. Então, focar na solução do problema, por exemplo, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel esse mês. Esse mês não, vai, o mês que vem. Porque eu perdi o emprego. É verdadeiro. Isso vai gerar uma angústia. Então, o que a gente vai trabalhar? Solucionar esse problema da melhor forma que a gente conseguir ali com o cliente. Você acha que você consegue arrumar um outro emprego? Ah, eu acho que eu consigo. Talvez não até o mês que vem, mas eu consigo, eu estou me dedicando, estou mandando muito currículo, eu já fiz algumas entrevistas que eu passei para uma outra fase. Então, a gente vai tentar solucionar esse problema com o nosso cliente. Vamos falar que é um cliente que é aposentado, que mora sozinho, mas que ele tinha uma renda extra, que ele trabalhava. Se nada der certo, de repente você pode, por um tempo, mudar de casa, uma casa um pouco mais barata, ou morar com um filho. Então, a gente vai trazendo estratégias cognitivas também para aquele paciente pensar sobre essa solução de problema que ele acha que não tem, tá? Tirar a angústia vai ser importante para ele ter clareza de conduzir aí o que está por vir, resolver esse problema, tá? A Judite traz para trabalhar a aceitação e o valor. Novamente, aceitação e compromisso aparece nesse capítulo. Então, alguns casos, é isso. Então, vamos trabalhar a aceitação? E se comprometer com os seus valores para você continuar buscando ser mais feliz, né? Então, trabalhar isso com o paciente também vai ser importante. Talvez tenha situações que não tenha como mudar. Então, eu preciso aceitar, né? Vamos falar um caso de uma pessoa que ela precisa fazer a bariátrica, mas ela não quer de jeito nenhum. Eu não quero parar de comer, eu preciso comer, mas ela está com muitas comorbidades que são de vida ou morte. Então, ela precisa fazer a bariátrica. Vamos trabalhar a aceitação? Olha, isso é uma coisa real, você vai ter que fazer essa cirurgia, né? Quais são os prós e os contras para essa situação específica? E aí a gente trabalha a aceitação. E o valor, você quer viver, você quer ter qualidade de vida, isso é um valor importante para você. Se você não fizer a sua cirurgia, você não vai conseguir. E a gente consegue, então, ali, trabalhar isso, a aceitação e o valor com esse nosso cliente, tá? A Judite, ela sempre traz, ao final de um capítulo, um exercício, né? Então, o exercício prático que ela trouxe aqui é justamente anota as respostas da lista de perguntas. Essa lista de perguntas é o debate socrático que eu vou mandar para vocês, tá? Para avaliar um dos seus pensamentos próprios automáticos. Registre suas respostas a essa pergunta, a essa figura, para avaliar os outros pensamentos. Então, ela diz: aplique em você isso, pegue uma situação, um pensamento e faça o debate socrático e veja como você vai se sair. Seja você psicólogo da TCC, né, que está aqui assistindo nossa aula, ou não, faça o exercício, porque eu acho que vale super a pena, porque é uma técnica que vai caber em qualquer sessão terapêutica. Qualquer psicólogo pode aplicar a identificação do pensamento automático e fazer um debate socrático com o nosso cliente. Então é isso, capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir agora para as perguntas sobre esse capítulo, tá bom?